começar. Então, vamos lá. Então, a nossa disciplina é a disciplina de profissionalização docente, tá? Ela é uma disciplina curta, é uma disciplina de 30 horas, tá bom? Nós temos 5 atividades, 5 fóruns. Eu peço que vocês possam fazer, né? Deixa eu permitir aqui. Possam estar fazendo. Eu não corrigi, eu comecei a corrigir só o fórum 1, porque teve um probleminha técnico, mas segunda-feira a gente corrige tudo. Então, eu gostaria que vocês colocassem as atividades, tá bom? Os que estão faltando. Tem alguns alunos que têm algum problema de acesso, podem me procurar, podem procurar o Cícero também, que eu fico toda hora perreando o Cícero, né? Giliard, eu não dou muito trabalho, não, para o Giliard. Mas para o Cícero, eu dou trabalho. Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde. Então, gente, o que é essa disciplina, né? Essa disciplina é uma disciplina que a gente trabalha muito artigos, mas eu até anotei aqui para me contar para vocês. Nós vamos fazer um projeto chamado Projeto de Extensão. Quem elaborou foi a senhora? Não, foram 3 pessoas que elaboraram dentro dessa disciplina, juntamente com o Projeto Integrador 1. Então, a nossa disciplina, para ela ter um pouco de dinâmica, tá? Para ela ter um pouco de interação, de integração do conhecimento. Mas a gente está só no módulo 2, professora. Que projeto é esse? Então, é um projeto que tem a participação ativa dos alunos. Eu ainda não sei o dia que vai acontecer, porque não pode ser agora em fevereiro, porque nós estamos com a pandemia em alta, né? Os números de mortes aumentaram, o nosso mapa do Piauí está em vermelho, né? O mapa apresenta um avanço, um maior número de quantidade de mortes, então a gente não vai poder ir agora se encontrar. Mas se encontrar para quê, né? Então, esse projeto de extensão chama-se Profissionalização Docente, Estratégias de como se passar em um concurso público. Então, a gente vai falar de falas, de relatos, de histórias, tanto minha, do professor Clóvis, e da professora Maria Raimunda, que é a disciplina de Projeto Integrador 1. Então, assim, é um prazer conversar com vocês, eu quero muito conhecer vocês. É uma turma de licenciatura em matemática, módulo 2. Essa nossa disciplina é pequena, né? Essa nossa disciplina trabalha alguns artigos, né? Eu coloco artigo para vocês. E por que a senhora colocou um monte de aula que a senhora já deu? Então, é o seguinte, a profissionalização docente hoje, na contemporaneidade, no momento que nós estamos, ela não é mais de quadro, né? Vocês estão vendo aqui um quadro atrás de mim, porque é assim que eu ministro aula, naquele quadro e a câmerazinha gravando. Então, a nossa profissionalização docente, o exercício da nossa docência, está sendo de um quarto, está sendo da nossa casa, está sendo, né, montando essa estratégia de falar com vocês através desse Meet. Então, o que é que a gente vai levar para vocês? A gente vai levar as histórias de vida, né? Tanto minha, como do professor Clóvis, como da professora Maria Raimunda. E o que é que está programado para hoje? No que está programado para hoje, a gente vai falar de um artigo. Eu vou até pedir desculpa para vocês, que a semana 4 era para ser postada ontem, não foi, que eu estou com um probleminha técnico. E aí, segunda-feira, é que nós vamos postar a semana 4. Nós temos apenas a semana 4 e a semana 5. E aí vem a outra disciplina e a gente vai fazer um momento que seja um momento da gente se conhecer, da gente interagir, da gente executar esse projeto. Nesse projeto, vocês vão ter o quê? Nesse projeto chamado Profissionalização Docente, Estratégias de como se passar em um concurso público, vocês vão ver as questões que mais caem em concurso, nós vamos ver exemplos de concurso do município, concurso do estado e o concurso a nível de Instituto Federal. Esse ano de 2022 está sendo um ano que está tendo uma programação de vários concursos para a Prefeitura de Teresina, algumas prefeituras dos municípios, né, do Piauí. Então, nós vamos
tentar passar para vocês as questões de fundamentos da educação, o que é que mais cai? A LDB, como a nossa disciplina também ela se fundamenta na LDB, por exemplo, esses artigos são todos tirados das revistas, né, de educação, por exemplo, a de hoje, Educação e Formação, que é justamente da Universidade Estadual do Ceará, é uma produção que vai falando desse processo de exercício da docência. Mas a gente só exerce só efetiva a docência quando a gente passa em um concurso, quando a gente é contratado, quando a gente passa em um teste seletivo. Então, eu me chamo Renata Rezende, eu trabalho em Corrente, no Instituto Federal de Corrente, mas eu moro no interior de Piripiri, chamado Povoado São Luís. Então, eu tenho só 6 anos de Instituto Federal, então eu vou fazer uma fala, é uma fala da minha experiência, eu não caí dentro do Instituto Federal, né? Tem toda uma história de Estado, né, do concurso do Estado, concurso da Prefeitura, depois que foi o concurso do Instituto Federal. Então, a gente vai falar isso para vocês em um momento, né, no auditório do Instituto Federal aí de Parnaíba. Nós vamos ainda arrematar isso, porque a gente está ainda num momento de ficar em casa, né? A gente está no momento de não poder ainda se encontrar. Mas logo, logo a gente vai articular isso e a gente passa as datas para os tutores, tá bom? Para organizar isso com vocês. Então, vamos lá. O que é que nós temos para hoje? Nós temos para hoje eu dar esses informes e eu falar de um artigo que vai estar na plataforma também. Esse Meet está sendo gravado e aí o artigo também a gente vai colocar na plataforma. O artigo ele vai falar de 3 coisas: formação docente, formação inicial e formação continuada. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que essa formação, ela é contínua a vida toda, né? A vida toda. Eu passei 13 anos no Estado, passei 5 anos na Prefeitura e agora 6 anos no Instituto Federal. E aí, gente, a gente precisa, além da licenciatura, a gente precisa de especialização, vocês sabem muito bem disso, a gente precisa de mestrado. Até hoje eu faço especialização. Já é a 5ª especialização. Eu faço a especialização pelo Instituto Federal, né? Apesar de ter adentrado no Profimat e tal, tudo passado por tudo isso, passado por uma seleção no Instituto. Então, a nossa formação de professor do exercício da docência, como a gente dá aula na educação profissional dentro do Instituto Federal, eu fui atrás de uma especialização. Aí surgiu essa especialização no Instituto Federal e eu venho fazendo, só faltam 3 meses para terminar. Por isso que deu uma inconsistência, né, ao eu abrir as atividades de vocês, porque eu sou aluna da especialização e sou docente dessa disciplina. Mas eu quero dizer que é um prazer conhecer vocês, tá bom? Deixa eu só permitir aqui. É um prazer conhecer vocês, tá bom? A gente vai ter um momento de interação, vocês vão receber o material desse projeto, vocês vão saber as questões, por exemplo, matemática. O que a senhora vai ensinar de matemática? Porque vocês sabem que na prova, né, de concurso, na prova de concurso, você tem fundamentos da educação, que trabalha a LDB, trabalha a didática, que é uma disciplina que vocês ainda vão pagar, mas trabalha também as questões específicas, né? Então, eu vou levar as questões de Olimpíada. A Olimpíada australiana, a Olimpíada, né, americana, então eu vou levar as questões de geometria, vou levar também umas questões que são cobradas no Profimat. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que essa formação é uma formação docente, é uma formação inicial e é uma formação continuada. Então, não é de hoje que a formação de professores vem assumindo posição de destaque nas discussões, né, relativas às políticas públicas. É uma preocupação que se evidencia nas reformas que vêm sendo implementadas, principalmente, né, desde 1990, na política de formação docente, que você tenha, por exemplo, o Profimat. O que é o Profimat que a senhora está falando? É um mestrado profissionalizante. Então, o professor de matemática, ele faz esse mestrado em exercício da docência. Ele é diminuída a carga horária dele para ele se ausentar na sexta e no sábado, ou às vezes quinta, sexta e sábado, dependendo do regimento do programa, né? Que é o programa de mestrado em matemática. Então, tudo isso a gente vai falar para vocês, faz parte da minha disciplina, faz parte do projeto,
do projeto de extensão que nós vamos estar inseridos, que é interligando essas 3 disciplinas. O professor Cláudio vai ter sua participação na sua fala, na sua história, né, do exercício da docência, como foi que ele chegou até hoje. E a professora Maria Raimunda, ela é do Instituto Federal de Floriano. Ela vai ser a próxima professora de vocês e ela vai explicar com maiores detalhes. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que a formação continuada, ela parece associada ao processo de melhoria das práticas pedagógicas. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, que eu estou no interior, não estou no ambiente de trabalho, né? Eu estou em casa, eu estou no interior de um município do Piauí. Então, como é que eu levo essa aula até vocês? Então, é através do Meet ou então através da gravação. Então, aqueles exemplos que eu passei para vocês é coisas que a gente vai aprendendo, né? Foi batendo a cabeça, fazendo as gravações do celular para a bancada, né? Foi aquilo tudo que vocês assistiram, que está no YouTube, que são as aulas de integrais por substituição, que são disciplinas de cálculo que vocês vão ver mais lá na frente. Mas o que é que eu quero passar para vocês? Nós temos esse artigo de educação e formação, ele perpassa por 15 páginas, mas eu vou fazer um pequeno resumo para que vocês entendam. A formação, ela é entendida como um processo contínuo e permanente de desenvolvimento do profissional, o que pede, né, do professor disponibilidade para a aprendizagem da formação, que o ensina, né, que o ensine e que aprende também, porque eu também estou aprendendo nessa minha formação, né? Eu já aprendi na graduação, mas eu estou aprendendo e ensinando, que é o que eu estou fazendo agora, né? Eu sou aluna e sou professora. Então, do sistema escolar, no qual ele se insere como profissional, nas condições para continuar aprendendo. E aí, ser profissional implica ser capaz de aprender sempre, né? E esse artigo que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma, ele possui 4 seções, né? Ele vai falar de ordenamento legal da formação do professor, que a gente tem a LDB, que é a Lei Federal número 9.394/96, que essa é a ordenação legal. Nós temos a indução profissional, que reflete justamente nessa construção do sujeito como docente, a direção da formação continuada e das estratégias de fomentar atualizações. E também, a outra seção impregnada nesse artigo é perpassar pela história, a história de vida de cada docente, né? A trajetória do docente. Então, o artigo, ele fala da identidade, da valorização do trabalho, né? Por que a senhora foi para o Instituto? É porque a gente vai galgando melhorias, né? A gente vai subindo os degraus. Então, eu vou falar para vocês, vou contar a história para vocês de como foi chegar até onde eu cheguei, né? Passar por tudo isso, né? Foram vários anos dando aula no estado, de noite, dando aula na prefeitura, de manhã. Então, tudo isso vai ser falas incluídas dentro do projeto. Nesse nosso artigo, que é um artigo da onde? É um artigo de uma revista Educação e Formação, que é uma revista dentro do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Ceará, a USCE. Então, ele fala o quê? Fala que no artigo, ele fala da organização, né, da profissão docente, segundo esse ordenamento legal. Se é ordenamento legal, a gente vai procurar um artigo dentro da LDB que chancele, né, que carimbe isso. Então, nós temos o artigo 52, que fala do normal superior, fala da pedagogia, né, que antes, para você ministrar aula, você tinha toda uma formação. Por isso que vocês, na graduação, vocês têm a formação das disciplinas pedagógicas, né? Vocês têm as disciplinas de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais ordinárias, vocês têm metodologia do ensino, laboratório de matemática, vocês têm instrumentação de ensino, e essa minha disciplina de profissionalização docente, ela é uma disciplina da área pedagógica, tá? É uma disciplina pequenininha, mas que ela vai abrindo a mente de vocês e vai fazendo com que você descubra, como eu sei que tem muita gente aqui já formada, já
já tem um curso superior, mas os que não têm, vocês sabem da importância dessa formação. Formação como? Formação continuada, de fazer o quê? De fazer a graduação, ver o que é que os concursos estão cobrando, ter todo um processo de titulação. Porque hoje vocês sabem muito bem, mais do que eu, que o processo de professor, a seleção de professor, ele envolve o quê? A prova escrita, que é a prova objetiva, a prova de título, a prova didática, né? A gente é mensurado pela aula que a gente dá, a gente é avaliado pelos títulos que a gente tem. Então, esse projeto de extensão, ele é um projeto que vem aprimorar, tá? É um projeto que vem ajudá-los, que vai abrir a mente de vocês para o que vocês vão encontrar ao final do curso, que vocês vão fazer uma prova, né? A partir do 5º módulo, você já pode ser professor seletista, você pode fazer concurso a partir do 5º módulo de matemática. Então, eu vou falar aqui para vocês do artigo 52 da LDB, que é uma lei federal. Então, o artigo, ele fala o quê? O artigo, ele fala do ensino normal, né? Tem por fim a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares, destinados ao ensino primário, né? Que é aquele ensino bem da educação infantil que nós temos hoje, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância. No artigo 53 da LDB, a formação de professores para o ensino primário faz-se-á em escola normal, de grau ginasial, né, no mínimo de 4 séries anuais, onde, além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial, será ministrada a preparação pedagógica. Em escola normal, de grau colegial, de 3 séries anuais, no mínimo em prosseguimento ao vetado grau ginasial. Já no artigo 54 da LDB, as escolas normais de grau ginasial expedirão o diploma de regente de ensino primário e as de grau colegial, a de professor primário. No artigo 55, ele fala que os institutos de educação, além dos cursos de grau médio, referidos no artigo 53, eles ministrarão cursos de especialização, de administradores escolares e de aperfeiçoamento, abertos aos graduandos em escolas normais de grau colegial. E já no artigo 56, os sistemas de ensino estabelecerão os limites dentro dos quais os regentes poderão exercer o magistério primário. E já no artigo 57, a formação de professores, orientadores e supervisores para as escolas rurais primárias poderá ser feita em estabelecimento que lhes prescreve a integração no meio. Então, esses artigos da LDB, eles vêm nos falar o quê? Que a formação era exigida mínima, mas hoje a gente é exigido o quê? A licenciatura, né? A graduação, aí nós temos a especialização, a pós-graduação, e nós temos o stricto sensu, né? Que são os mestrados e o doutorado. Então, é o seguinte, o que é que eu falo para vocês? É dessa experiência, né? Dessa experiência de vocês de estarem participando de um curso, é um curso nessa nova modalidade, nessa nova roupagem, tá? Que é a educação à distância, e que nós encontramos numa situação emergencial. Então, esse projeto que vem consolidar juntamente com o artigo, que o artigo fala dessas leis, né, fala desses artigos, né? Próximo passo, a gente vai ver que são os cursos de formações. Nós temos o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que já está em aberto o curso PAPMEN, né, que é um programa de aperfeiçoamento voltado para os professores do ensino médio, com resolução de questões. Então, a gente tem todo um aperfeiçoamento. O professor acabou a licenciatura, ele não tá preparado, a gente precisa, eu vou contar para vocês a minha dificuldade, que é lidar com essas tecnologias. Para mim foi muito difícil, muito difícil. E lá em Corrente eu tinha todo um sistema, né? Todo um preparo. Aí eu vim aqui para casa, tive que vir, né, para casa, para a família, e aí é uma dificuldade. Então, eu vou ter que gravar as aulas lá no Instituto Federal de Piripiri, porque o meu sistema aqui não grava do jeito que é a plataforma
da EAD. Então, nós não estamos preparados para, por exemplo, quem sabia dessa pandemia? Como é que a gente ia mudar esse nosso modelo de... Porque eu dava aula no quadro, né? Só um minutinho, deixa eu permitir. Eu dava aula no quadro, né? Questões de cálculo 1, cálculo 2. Então, como vocês viram aquele modelo que eu fui ensinada, né? Uma professora doutora, a professora que trabalha comigo lá no Instituto Federal de Corrente, me ensinou a mexer no celular, utilizar o celular e aquela tábua, né, aquele retângulo de vidro, para escrever no papel e fazer o upload para virar, né, para transformar em uma aula. Então, isso foi muito difícil, não é fácil falar agora esse momento, mas não é fácil de jeito nenhum. Ele é bem complicado, porque são um novo caminho, né? Um novo é diferente para a gente não estava acostumada. Eu, pelo menos, eu sou professora de matemática, mas todo o tempo no quadro, na lista de exercício, né? E a gente teve que se reinventar nessa nova modalidade. Então, lá no artigo também, ele fala do artigo 61, tá? Mas a gente está falando de quê? Das leis que asseguram tudo isso para a gente, que é uma lei chamada a LDB, que é a 9.394, que ela é datada do ano de 1996. Então, consideram-se profissionais da educação escolar básica. Então, a educação escolar básica está regida no artigo 21, tá? A educação básica, que são 3, né? Educação infantil, o ensino médio de 9 anos, ou o ensino fundamental de 9 anos, e o ensino médio de 3 anos. Então, consideram-se profissionais da educação básica os que, nela, entrando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são, aí ele diz, são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Então, eu gosto muito das áreas pedagógicas, eu fiz pedagogia, porque quando eu terminei matemática, eu achava eu muito crua, muito sem habilidade, né? Sem habilidade com cartolina, sem habilidade de construir alguma coisa manual, né? Então, quando eu terminei matemática na Universidade Federal, eu fui fazer pedagogia para ter mais essa destreza, ter mais maturidade, metodologias de ensinar. Tá? Então, vamos lá. O ser professor é um sujeito que inicia sua constituição profissional impregnado de uma memória discente, né? Essa memória que a gente tem como aluno, que por muitas vezes será responsável, inclusive pelo direcionamento e reprodução de práticas vivenciadas quando ainda era aluno. E não raro, encontramos relatos de professores que se reconhecem hoje na condição de profissionais da educação, apoiando-se nas ideias pedagógicas de seus formadores. Então, enquanto se familiarizam, né, com a profissão, por vezes, é nessa memória que o recém-formado ou novo profissional vai se espelhar para determinadas ações e práticas de ensino, seja de conteúdo, de organização ou de construção de um relacionamento com as turmas. Então, o que eu venho buscar, nós escrevemos esse projeto, né, que está organizado dentro dessa disciplina e das outras 2 disciplinas, é fazer com que vocês conheçam o quê? Conheçam que depois que terminar a graduação, tem-se uma prova. Tem-se uma prova de título, tem-se uma prova... E como construir essa prova de título, né? Você vai construindo ao decorrer da sua graduação. Por exemplo, esse projeto de extensão vai ter certificação? Vai sim, vai ter certificação. Ele é regulamentado, ele é colocado dentro
do programa da disciplina, e ele faz com que vocês tenham acesso à certificação e que vocês passam um dia todo, por exemplo, um sábado, né? Eu estava até falando com o Cícero, que um dia de sábado, para perguntar para vocês se era bom um dia de sábado, a gente fazia um dia, e aí não era só eu falando, era eu, tem a participação de outros profissionais, tem a participação de outros professores, de relatos de experiência, da história de vida deles. Estão entendendo? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu falo demais. Alguém quer falar alguma coisa? Quer, Lucas, perguntar alguma coisa? Gabriele, Cícero, vocês querem perguntar alguma coisa ou não? Todo mundo aí com vergonha de... Tá todo mundo quietinho, né? Pois é. Fica baixo no celular, né? Tenta entrar e sair de novo, né? Porque às vezes dá, é porque tá chovendo muito, gente. Desculpa, teve a aula. Tranquilo, né? Gente, é porque tá chovendo muito à tarde, né? E eu tô pertinho de vocês, eu tô no interior de Piripiri, tá bom? Então é o seguinte, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar a importância dessa formação, da formação de licenciatura, de estar participando de concurso, de estar... deixa eu contar um exemplo para vocês. Assim que eu me formei em matemática, né, eu fui logo fazer especialização em docência do ensino superior, porque eu sabia que a especialização em docência do ensino superior dava certo para dar aula, né, na UESP. Meu sonho era dar aula na UESP. Pois vocês acreditam que eu fui professora da UESP, bem aí de Parnaíba. Eu fui, fiz minha inscrição, esqueci minha bolsa. Vocês acreditam? Aí o povo da UESP guardou minha bolsa, aí eu fui depois buscar. Mas aí eu fui professora 2 anos, substituta, né? A gente fica 2 anos substituta, e tem um interstício, né? A gente fica 2 anos sem trabalhar para dar chance para outras pessoas trabalharem. Então, eu fui professora substituta da UESP de Parnaíba, de bioestatística, nessa época, né? Então, eu adoro Parnaíba, eu morei em Parnaíba, eu adoro Parnaíba, viu? Vai ser, assim, um momento muito bom quando a gente estiver juntos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que é que eu quero passar nessa disciplina, essa preocupação da formação, tá? E o que é indução profissional, né? No artigo, ele vai falando dos primeiros 10 anos de carreira da gente. O que é que a gente faz nos 10 primeiros anos de exercício da profissão? O que é que a gente vai ser primeiro? Qual é o primeiro concurso que a gente vai enfrentar? Então, tem um autor chamado Antônio Nóvoa, que eu vou falar dele, né, nas próximas aulas. Está faltando a nossa aula 4 e a nossa aula 5, né? E aí ele fala o seguinte: em recente ciclo de aulas abertas na Universidade Federal, que ele é lá do Rio de Janeiro, né, o professor Antônio Nóvoa, ele discutiu matemática, né, falando da formação docente. Ele fez uma reflexão bastante atual e pertinente, apresentando a questão de espaço, né, um espaço vazio que se dá quando a formação, a conclusão desse curso de professor, né, de nível superior, do ingresso à carreira docente. Então, em seus apontamentos, ele destacou a necessidade da existência de um lugar, né, de um lugar de aperfeiçoamento. Então, o que foi que eu pensei, né? Eu com os outros professores, os outros membros, né? Nós pensamos o seguinte, que a formação deveria ser feita dentro desse curso, tá entendendo? Dentro do curso, vocês participassem de curso de extensão, participassem do curso do INPA, que é o PAPM, que vocês vissem, por exemplo, a gente vai levar material do Profimate, o que é o Profimate, como é feito, quais são as datas de prova, você pode fazer, mas você tem que ter um edital, você tem que ler o edital, você tem que ter os pré-requisitos do edital, o que é o Profimate, você vai estudar o quê. Então, tudo isso é uma formação continuada dentro do curso de vocês. Então, a minha preocupação, por exemplo, quando eu fiz o concurso do IFP, eu só tinha especialização, eu não tinha mestrado. Então, dentro do IFP, a gente encontra essa oportunidade de fazer mestrado, de fazer doutorado. No IFP também,
ele diminui a sua carga horária. Então, o que é isso? A legislação, onde é que está isso escrito? Então, a gente vai explicar dentro do projeto também. Então, a gente fala que as diretrizes curriculares do currículo do professor, eles perpassam pela formação da licenciatura, mas também agregada com esses cursos, tá entendendo? Com esses cursos de aperfeiçoamento, para integrar o quê? As várias articulações, o tripé do ensino, da extensão, né, que a gente vai envolver vocês, vai envolver a outras pessoas também da comunidade. Nós vamos convidar professores daí de Parnaíba, do próprio Instituto, ou da UESP, né? Ainda não sei quem é que nós vamos convidar, mas eu sei que vai ter uma professora da área de matemática, para não ser só eu, tá entendendo? A professora Maria Raimunda, das áreas de disciplinas pedagógicas, ela vai ser a professora de vocês de Projeto Integrador 1. Mas nós vamos convidar outras pessoas, tá entendendo? Nós vamos convidar para que seja o quê? Um momento de interação, um momento de participação. Então, a Chaguinha está dizendo, é importante. Gente, por que eu tenho essa preocupação? É porque eu sou boazinha? Não. É porque quando eu me formei em matemática, eu sentia assim, um vazio, como o Nova está dizendo. Antônio Nova está dizendo, você não tem um espaço. E aí, terminou? Não, a gente vai fazer o curso de graduação, mas a gente vai tendo uma profissionalização também. Para quando a gente terminar o curso de matemática, a gente está apto, tá entendendo? Para fazer um concurso e para ter aprovação. Então, esse projeto, que é dentro dessa disciplina, da outra disciplina da professora Maria Raimunda e da disciplina do professor Clóvis, aí você diz, mas como é que instrumentação, inglês instrumental, né, está dentro desse projeto? Está dentro desse projeto para as falas, né? Como foi que ele chegou até aqui? Então, a participação do professor Clóvis são relatos de falas, né? Qual é a fala da sua própria história, da história do exercício da sua docência. Então, o nosso artigo, ele é um artigo que ele trabalha justamente isso, as diretrizes curriculares, o curso de pedagogia, o curso específico que você faz, ou de matemática, ou de física, de química, ou de biologia, e você procurar o quê? Procurar articulações com essas outras áreas. Por exemplo, você vai fazer o concurso do Estado, você vai dar aula no ensino médio. Você vai fazer o concurso do município, você vai dar aula do 6º ao 9º ano. Então, você vai dar aula no Instituto Federal, você vai dar aula no ensino médio com o curso técnico agregado, né? Um curso técnico de informática, de meio ambiente, tá entendendo? De informática, meio ambiente e de administração. Então, é o seguinte, como chegar até o conhecimento? Como produzir esse conhecimento, né? Como fazer com que o aluno aprenda nesses tempos, né, de pandemia, no tempo que a gente está distante, no tempo que a gente não tem essa interação, esse contato, né? Então, é o seguinte, alguma pergunta sobre o curso de extensão? Alguma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa, que eu falo demais. Eu quero que vocês me perguntem alguma coisa. Ninguém quer perguntar? Tá todo mundo caladinho. Nem o Lucas, nem ninguém, nem a Tarsila. Ninguém. Professora, eu já escutei muito sobre esse curso de extensão. Como é que a gente vai fazer a questão de se matricular? Se dá para fazer paralelo ao curso? Por exemplo, eu poderia fazer esse curso de extensão agora ou é só pós terminar a graduação? Porque assim, a gente fala muito em questão de graduação, tem gente que já tem um curso, né? Eu, particularmente, eu tentei começar mas só fui até um período, eu não tenho nenhum curso concluído. É só esse aqui e pronto. Minha primeira graduação. Então, a partir de quando é que eu posso fazer esses cursos de extensão? Esse curso de extensão, que é o nosso, que é elaborado, né, pelos esses professores, né, de inglês instrumental, da professora de profissionalização docente e da professora de projeto integrador 1. Então, a gente elaborou o projeto, ele está sendo avaliado e vocês vão fazer dentro do curso, vão fazer agora dentro do curso. Matrícula como? É via Instituto Federal, a gente vai falar para os tutores, né, o Cícero, eu sempre falo muito com o Cícero,
A gente vai marcar uma data de inscrição, a gente vai ver quantas pessoas comportam no auditório, de acordo com as normativas, né? Porque vocês estão entendendo, vocês estão vendo que a gente passa por esse momento de isolamento, né? Nós estamos, por exemplo, eu estou no meu quarto, né, fazendo essa aula para vocês, então a gente não está podendo se encontrar agora, mas eu creio que em março, finalzinho de março, a gente já tem o nosso primeiro encontro. Oi, Chaguinha. Não, professor, você já respondeu. Eu ia perguntar justamente sobre o período que ia iniciar, né, esse curso. Você já respondeu. Certo, a gente vai. Eu vou só detalhar mais um pouco. Esse curso é baseado em quê? Nesses 3 professores, nessas 3 disciplinas, e aí a gente vai falar de fundamentos da educação, os artigos que mais caem da LDB, a gente vai falar de geometria, que essa parte é minha, né? Essa parte de geometria, quais são as coisas que mais caem, por que a geometria é mais difícil, por que a geometria é que reprova mais no mestrado, no Profimate, então tudo isso nós vamos ficar sabendo dessas informações no curso. Eu acredito que no sábado, em um sábado, a partir do mês de março, finalzinho de março, a gente já possa se encontrar. Eu estava até falando com o Cícero que eu queria muito que fosse em fevereiro, né? Porque eu ia conhecer vocês e eu ia, porque eu estou de férias. Mas fevereiro não vai ser possível por conta do número de casos que aumentaram muito, tanto de Covid como da influenza. Tá? Verdade, professor. Professora, mas assim, só uma pergunta também, porque eu não sei como é que está a situação dos outros colegas. Se a maioria da turma, no caso, se a maioria não, se todos já tivessem vacinados a 3ª dose, né? Porque eu, particularmente, já tomei, eu não sei como é que está a situação dos outros, mas eu acredito que a maioria, se não todos, já devem ter tomado. Tarsila? Já tomei 2, no caso. Tarsila, um dos requisitos, Tarsila e os demais, Vanessa e os demais, um dos requisitos a gente vai pedir o cartão de vacinação, porque a gente não pode, né, adentrar no auditório sem mostrar todos os locais. Agora eles estão pedindo a carteira de vacinação, né? A gente tem que estar com as 2 tomadas, né? A primeira dose e a segunda dose. E ainda tem as variantes agora. Exatamente, Vanessa. Então, por isso que a gente vai adiar esse nosso encontro, tá? Mas a gente vai começar através de um grupo, tá? A gente vai dizer, olha, para estudar isso, olha, vê isso, olha, vamos analisar o edital tal. Então, a gente vai formar um grupo, eu, a professora Raimunda, o professor Clóvis, para a gente começar a mandar um material de leitura, tá? Fevereiro, material de leitura, em março a gente se encontra, tá bom? Quando terminar essa disciplina, a professora Raimunda vem com a disciplina dela, de Projeto Integrador 1, e ela também vai fazer as explicações dela do projeto. Tá bom? Só tomei 2 por enquanto, ainda estou distante da 3ª devido à idosa. Tá, a idade. É o seguinte, a gente está vendo aí, né, pelas mídias, que é pedido cartão de vacinação a 1ª e a 2ª dose, né? Gente, então é o seguinte, eu queria dizer para vocês fazerem as atividades, eu não corrigi tudo, mas essa semana, segunda, terça e quarta, eu vou corrigir, peço que vocês façam todos os fóruns que eu já postei, se alguém tiver algum problema de acessar a plataforma, entrar em contato comigo, com Cícero, com Giliardi, tá bom? E eu quero dizer para vocês que essa disciplina é uma disciplina... Ah, só tem artigo? Gente, mas os artigos são muito bons de leitura, é uma leitura simples, uma leitura gostosa, tá bom? É uma leitura que ela flui e ela vai te mostrando que a formação docente, ela perpassa por essa continuidade de estudos, né? Eu me formei em matemática, me formei em pedagogia, e aí não é suficiente, né? Ainda hoje eu faço especialização em educação profissional e tecnológica, porque é o ambiente que eu trabalho, e como eu dou aula de matemática para uma pessoa que vai se formar em administrador e uma pessoa que vai se formar em gestor ambiental. Então, são diferentes os olhares da matemática, tá entendendo? Então, a gente tem agora a BNCC, nós temos o novo ensino médio, então tudo isso vai evoluindo. E a gente vai precisando de mais leitura, a gente vai precisando de mais formação, de mais
de mais leitura, de saber o que é que a gente está preparado, porque nós vamos ser cobrados, né? Tudo isso é cobrado em um concurso, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu desejo que todos estejam bem e que em março a gente possa se encontrar, tá bom? E vai ser muito boa a aula da gente. O material está sendo, assim, preparado, material muito rico, muito bom. Vocês vão aprender muito, tá bom? Muito obrigada a todos que disponibilizaram o seu sábado para ficar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada mesmo. Boa tarde a todos, tá? E até breve. Boa tarde. Boa tarde, professora. Obrigada. Boa tarde, professor. Obrigado. Boa tarde, professora. Boa tarde. Até breve.